Olá, amigos, boa noite. Sejam bem-vindos. Aqui é uma avant-première, é uma preliminar da live que nós vamos fazer daqui a 15 minutos. Daqui a 15 minutos começa a live sobre proteção das crianças. Será uma live de orientação para as famílias, mas especialmente orientação para os líderes. Quem cuida de criança, quem cuida de família. Nós estamos falando aqui de professores, líderes de ministério infantil, os pastores. Nosso alvo hoje aqui é dar orientações legais e práticas para os ataques sexuais que estão vitimando famílias, crianças e adolescentes. Então você, olha, tem muita gente aqui aguardando, né? Agora é só a avant-première. Eu estou entrando aqui para que você convide líderes, pessoas que cuidam de famílias ou crianças. O nosso alvo hoje é preparar quem cuida de famílias e crianças. Tem líder de ministério de família, tem líder de ministério infantil, tem professores. Se você tem amigo professor, convide para estar aqui. Eu estou fazendo essa pequena aparição agora, alguns minutos antes, para que você possa convidar amigos, porque nem precisam ser cristãos, viu, gente? O que eu vou falar hoje aqui é cidadania. Mas é claro, vou ter uma palavra especial para os cristãos, para os líderes, os pastores, líderes de ministério infantil. Eu estou vendo aqui que tem gente em muitos estados já presentes, né? Eu sei que você já está se mobilizando. Então, mobilize mais pessoas da sua cidade, pessoas que estão próximas, tá bom? Eu vou voltar. Aqui, ó, já tem gente dando mensagens. Canguçu, a Eliana, Sargento Tânia Guerreiro, do Paraná, muito bem-vinda, de Curitiba, vereadora, não é? Eu acho até que a gente vai ficar direto, hein? Eu estava ligando aqui agora só para convocar, mas já tem tanta gente, né? Então vamos ficar, né, amigos? Eu estou vendo aqui, vamos fazer uma avant-première, uma conversa de amigos aqui. Então, o querido Renato, que honra aqui, o maior especialista de internet do Brasil e é cristão, Renato Alpes Blum. Vocês estão bem acompanhados, só tem fera aqui na nossa live hoje. Muito obrigado pela presença. Eu não consigo ler o nome de todo mundo, né? Mas que bom, João Pessoa. Assim, você já sabe, né? Põe aqui a cidade. Olha, nós temos aqui a Eti, né? Dos Estados Unidos. Põe o nome da sua cidade. Põe aí se você é líder de igreja, se você é professor. E se identifica que eu vou falar um pouquinho aqui, se eu conseguir, na verdade. Sejam bem-vindos. A live de hoje, você sabe, é sobre os ataques sexuais, os perversos ataques sexuais contra crianças e adolescentes. Nós não vamos falar sobre história, nós não vamos falar sobre a ideologia. Hoje nós vamos falar de cidadania, as leis, quais são as leis que a gente tem que conhecer, por que tem que conhecer e como devemos agir. Então vai ser uma live de 1 hora, hein, gente? Prepara aí, pegue um caderno, pegue aí um lápis, uma caneta. Eu sei que eu sou velho, então você que tem notebook e aparelhos eletrônicos também, pegue onde você registra as coisas. Tudo bem, gente? É importante você registrar o que eu vou falar. Mas eu já adianto para você que tudo que eu vou falar aqui já está na minha publicação lá no Instagram. No meu Instagram, eu já publiquei um texto razoável, onde constam as leis e estratégias básicas, bem básicas. E você já pode recorrer, não agora, você vai ter todas as leis que eu peguei exatamente a representação que eu fiz ao Ministério dos Direitos Humanos. Eu compilei as normas que protegem a criança do pornográfico, de cenas pornográficas. Não coloquei todas as normas não, coloquei as mais relevantes. E mostrei ali, nós vamos falar durante a live, o porquê é ilegal. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tudo bem? Deixa eu apresentar aqui quem está presente. Nós já temos aqui Guarulhos. Ponha o nome da sua cidade aqui, viu? Eu sei que tem Mossoró, João Pessoa, Estados Unidos. Sempre tem alguém de Portugal, né? Então, São José dos Campos, muito bem-vindos. Ministério Infantil. Eu não consigo ler, gente. Eu vou precisar de óculos, tá? Não consigo ler tudo, né? Alguns eu consigo. O John Francis aqui, né? São José dos Campos, a Flávia de Goiânia, Igreja Videira, muito bem, chame, Igreja Videira, chame as pastoras, chame os líderes de ministério infantil, líder de célula. A gente sabe, o Brasil
tem milhares de líderes de célula. O que eu vou falar aqui é para vocês transmitirem para as famílias. Guardem isso. Guardem isso. Tudo que eu vou falar aqui será para vocês treinarem as famílias. Entendam isso. Nada que eu vou falar aqui é para ficar só com você. Não tem segredo aqui na nossa live. E como eu for pego de surpresa, né? Tantos interessados, eu ia fazer apenas uma aparição 10 ou 15 minutos antes para entrar às 8 horas. Não vou fazer mais isso. Estou muito contente aqui. Zion Church, Lucas, muito bem-vindo. Juiz de Fora, Belo Horizonte, Igreja Videira, Taubaté, Comissão dos Direitos da Criança de Goiás, Sertãozinho, sejam bem-vindos. Então, eu não vou poder falar o nome de todo mundo, hein? Então vamos ordenar um pouquinho hoje, podemos? Eu sei que ainda falta alguns minutos, tá? Mas eu já vou falando algumas coisas, porque você sabe a ideia de inculcar, né? A gente fala uma vez, depois fala outra, depois dá uma outra abordagem e aquilo vai se tornando sedimentado. Quem falava sobre isso era o filósofo Platão. Ele falava sobre isso, sobre a pedagogia não vou dizer que foi isso que ele disse, né? Mas ele falava muito da ideia da repetição, como uma pedagogia. É claro que era muito mais do que isso, mas eu quero aqui que você entenda. Hoje não será uma live retórica. Hoje não será uma live de discurso. Hoje será uma live ou um treinamento de instrução. Escreva essa palavra aí, instrução. E aqui eu já me adianto para sugerir a você que é líder, você que é professor, você que é pastor, líder de ministério infantil. A instrução é o que mais precisamos nesses dias. Porque o discurso belo, coerente e lógico, o que configura o que chama-se de discurso retórico, ele é o do pregador, é o discurso do político. E tá certo? A retórica é fundamental para nós. Só que estamos nesses dias com pouca instrução. Qual a diferença de retórica para instrução? É que instrução, ela não atende a requisitos estéticos de quem fala nem de quem ouve. A instrução é uma orientação prática, precisa e útil. Prática, precisa e útil. Ou seja, é específico, é preciso. A instrução diz exatamente o que fazer, receita de bolo. Não é? Ela é prática, ela é para ser colocada em prática, não é uma coisa para ficar na sua mente, não é para edificação. Instrução não é para edificação. E é útil porque faz efeito, é eficaz. Guardem essas palavras, porque hoje nós talvez alguns até fiquem, de alguma forma, como eu diria, não satisfeitos, porque acostumados com discurso retórico, muitos de nós só se sacia quando recebe palavras eloquentes, belas, lógicas. Não será o nosso caso hoje. O discurso será de instrução. Tudo bem, pessoal? Decepcionei vocês? Espero que não. Instrução significa que eu vou falar de coisas e você vai anotar e você vai colocar em prática e você vai aprender como fazer. Eu vou ser um pouco singelo, tá? Qual que é o nosso objetivo hoje? Defender famílias e crianças. Nosso objetivo hoje, preparar líderes para que eles treinem famílias, crianças e adolescentes. Nosso alvo, portanto, hoje é intermediário. O que eu vou falar para você, lembra, é para você treinar as famílias, é para você treinar as crianças. Me coloque aí, você entendeu? O tema será os ataques sexuais contra crianças e adolescentes. E o foco será o filme da Netflix. Como se tornar o aluno mais indisciplinado da escola. Lembram? Todo mundo lembra desse filme? Está na chamada da live, né? Está na chamada da live. Você pode ir lá que você vai ter esse filme da Netflix, né? Onde um adulto, né? Uma cena clássica desse filme, o adulto que exige de um adolescente, talvez uma adolescente de 12 ou 13 anos no máximo, o adulto exige que o adolescente o masturbe. Pegue em seu pênis e o masturbe. E acontece isso, a cena é pornográfica clássica, uma cena de masturbação.
em que envolve adolescente. Esse é o tema. Seria isso ilegal? Seria isso abusivo? Onde está? O que fazer diante disso? Como agir? Como preparar as crianças e adolescentes para enfrentar esse conteúdo quando estiverem sozinhas? Como treinar as famílias a orientarem os filhos? É disso que vamos falar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Já está quase na hora e vocês já estão aqui recebendo a palestra, né? Então, nós vamos falar... eu vou pedir licença a vocês. Olha, gente, vamos entender. Não tem nenhuma novidade. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Ele vai continuar fazendo isso. Tudo bem, gente? A novidade é uma geração de homens e mulheres de Deus que não combatem o inimigo, que reclamam dele, que mandam cartas de repúdio, que postam, mas não combatem. Nós precisamos mudar isso. Porque se nós formos lá na Bíblia, amigos, a Bíblia, aqui está uma base para o nosso dia de hoje. Nós vamos voltar para a Bíblia. Eu vou falar só de Bíblia quando tiver que falar de algum fundamento teológico, eu vou falar da Bíblia, não vou falar de teologia. E eu quero lembrar vocês que os heróis da fé, os nossos heróis bíblicos, qualquer um deles, nunca reclamou do inimigo. Como fazemos? Por isso precisamos voltar o nosso olhar para Abraão, para Moisés, para Josué, para Samuel, para Davi. Você viu Davi reclamar de Golias? Por favor, alguém escreva aqui, pastores, líderes cristãos, vocês, alguma passagem bíblica mostra Davi reclamando de Golias? Não, vocês não vão ver Davi reclamando de Golias. O que Davi fez, gente? Davi combateu Golias. Na sua dimensão, nas suas habilidades, com as suas pedras, é isso que precisamos fazer hoje. Combater o inimigo, e ele está aí há milênios. Nós sempre combatemos. A novidade agora é a gente não combatê-lo. Então hoje é um dia de Josué e Déboras. Tem Josué e Débora aí? Eu vim te treinar, Josué e Débora. Eu vim treinar você para você preparar as famílias. Josué e Déboras, eu vim aqui treinar você para você preparar crianças e adolescentes. Tá claro isso, gente? Me diz aqui, manda aqui uma mensagem. Entenderam essa questão de Josué e Débora? É fundamental para vocês. Porque Josué e Débora não ora no campo de batalha. Combate o inimigo. No campo de batalha, Josué e Débora não oram. É duro ouvir isso, não é? Mas é assim que está na Bíblia. E eu quero que você entenda isso de uma maneira prática. A Bíblia não é livro só para os templos, não. É verdade que os templos, as igrejas são fundamentais, mas a Bíblia é para a vida inteira. E muitas vezes a atitude mais espiritual não é orar. Não é orar. Quem nos mostra isso com letras muito claras é o Evangelho de João, capítulo 2. Quando Jesus, diante dos iníquos no templo, ele confecciona, ele fabrica um azorrague, um chicote poderoso. Quem lembra de João 2? Ao fabricar o azorrague, Jesus vai ao templo armado. Ele vai armado com o azorrague. E o que ele faz no templo? Expulsa os vendilhões. O que ele está dizendo para nós? O exemplo de Jesus. Ele não foi lá pedir licença, não. Ele derrubou as bancas. A Bíblia diz isso, que ele derrubou as bancas dos mercadores, porque eles estavam praticando ilegalidades. O que Jesus nos mostra com esse exemplo do Evangelho de João, capítulo 2? Ele está nos mostrando que há momentos na vida que a atitude mais espiritual é essa, é exigir o respeito às leis. É exigir o respeito às leis. Quem está me entendendo aqui? É importante isso. Um outro grande líder cristão, o apóstolo Paulo. Eu quero que, se você tiver a Bíblia, você abra no livro de Atos. Livro de Atos. Capítulo 25. Atos, capítulo 25. Versículo 11. O que nós vamos encontrar?
nós vamos encontrar uma situação angustiante para o apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Eu vou ler para vocês. Atos, capítulo 25, versículo 11. O apóstolo Paulo: contudo, se fiz qualquer mal ou pratiquei algum crime que mereça a pena de morte, estou pronto a morrer. Mas se não for verdadeiras as acusações que me afrontam esses homens, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Portanto, olha o que diz o apóstolo Paulo: apelo a César, recorro a César. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Era um momento de risco para a sua integridade física. E ele era protegido pelas leis romanas. O que ele faz? Recorre a César. Ninguém podia tocar nele. Pelas leis romanas, ele recorreu às leis vigentes. Quando ele diz apelo a César, ele está dizendo: recorro às leis romanas que me protegem. Quem está me entendendo aqui? O que isso significa nos dias de hoje? Significa que nos dias de hoje, se o apóstolo Paulo estivesse entre nós, ele ia recorrer a César. E quem é César hoje para nós? As leis vigentes. César é o Código Civil, o Código Penal, o Estatuto da Criança, a Constituição. É o apóstolo Paulo que está gritando para nós, e escrita a palavra de Deus que diz: pastores, cristãos, recorram às leis para defender a família, a infância. Recorrer às leis é tão espiritual quanto orar. E aqui está a base para a nossa palestra de hoje para os cristãos. Eu sei que pode ter muitas pessoas que não sejam cristãos, que estão aqui presentes, e eu respeito muito, mas eu preciso trazer esse fundamento bíblico fundamental, porque tudo que o cristão não tem feito esses dias é recorrer às leis. E nós estamos diante hoje, o tema de hoje é dramático, não é? É dramático. Afinal, o filme que vamos trabalhar hoje, esse filme abusivo, violador dos direitos da criança, na verdade é mais uma ocorrência, é mais uma das centenas de ocorrências que já há vários anos acontecem mensalmente, semanalmente no Brasil. Vídeos pornográficos para crianças, professor em sala de aula exigindo que os meninos beijem a boca de meninos de 10 anos de idade. Professores que exigem que o menino pegue no pinto do outro, alunos de 8 anos de idade. Parece grotesco, mas é um fato real numa escola pública brasileira. Para combater o machismo entre os meninos, o professor levou os meninos de 8, 9 anos ao banheiro, os despiu, e a dinâmica pedagógica era um menino pegar no pinto do outro. Olha a dinâmica que está acontecendo nas escolas brasileiras. Mas não é só nas escolas, não. Muitas famílias não estão exercendo seu papel de vigilância e guarda dos filhos. Deixam os filhos à própria sorte. Permitem que os filhos sejam expostos à pornografia ou até a companhias que gerarão a pornografia, a prostituição. As famílias também não vão bem, as escolas vão mal, mas as famílias não estão muito melhor. Ao mesmo tempo, os ambientes públicos totalmente contaminados. Outdoor pornográfico. Aliás, se você já viu outdoor pornográfico na sua cidade, nos conte aqui nas mensagens. Eu preciso que você entenda que o filme da Netflix é mais um tijolo na parede que o inimigo está construindo para destruir a infância e a família. Ele está fazendo o trabalho dele. E ele está colocando tijolo por tijolo. E eu preciso que você entenda que é muito mais do que o filme da Netflix. É uma ação que está nas escolas, está no ambiente público, está nos ambientes de educação, está nos ambientes até de saúde. Então eu quero que você agora respire fundo. Porque sempre fomos atacados. Sempre fomos atacados. E os cristãos sempre lutaram. Nós somos da estirpe de um Josué. Nós somos da estirpe de um Abraão, Moisés. Então eu quero que você entenda que nós vamos precisar equilibrar. A nossa espiritualidade não é baseada apenas nas proclamações. Nós precisamos agora fundamentar a nossa fé, ou seja, que a nossa fé fundamente obras.
É isso que está faltando no nosso meio. Por isso eu estou aqui como um Josué, trazendo para vocês agora armas, instrumentos para a defesa e para o ataque. Nós vamos nos defender, mas nós logo, na sua cidade, vamos passar para o ataque. E quando eu falo defesa e ataque, eu estou falando de cidadania. A nossa arma são as leis. Ponha isso em mente. As nossas armas são as leis, as decisões dos tribunais. E nós precisamos saber quais são elas. Por isso, eu preciso que você tenha essa visão de formação. Não vai ser uma live, não vai ser uma palestra, não vai ser um curso. Eu preciso que, se você se interessa por família e infância, você tenha um compromisso de ir além. Não estou pedindo para todos aqui, não. Eu só estou falando para aqueles que têm aqui um chamado para infância e família. Se você tem esse chamado, se prepare para uma formação continuada, porque é necessário conhecer as leis, é necessário transmitir esse conhecimento às famílias e às crianças. Atenção, não é só conhecer, não. Além de conhecer as leis, nós vamos ter que transmitir esse conhecimento às famílias da igreja. Compreendem isso? Deus está voltando, mas nos encontrará com armas nas mãos. Aleluia! Deus está voltando. Eu creio que Ele pode voltar a qualquer momento. Talvez antes de acabar essa live. Mas quando voltar Jesus, Ele nos encontrará multiplicando os talentos. Não nos encontrará dormindo, nem nos escondendo em cavernas. Deus está voltando e encontrará uma igreja altiva que proclamará o Evangelho e protegerá as crianças e as famílias. Então nós precisamos ter essa noção. Sempre fomos atacados. E eu preciso agora, fazer um chamado mesmo, para que nós tenhamos essa visão de continuidade. Falei para vocês. Então, eu preciso dizer para vocês, nós vamos falar agora sobre o filme, e eu quero que você entenda, o filme é mais um tijolo, tem milhares de tijolos na parede do inimigo. Eles estão construindo uma fortaleza contra a infância, contra a família e contra a igreja, contra Cristo. E nós podemos demolir esse muro. Nós podemos ser instrumento de Deus para demolir essa fortaleza do inimigo. Mas para fazer isso, primeiro, precisamos conhecer com o que estamos lidando. Então, eu queria que você entendesse o contexto sobre o que estamos falando. Nós estamos falando sobre uma ação organizada de erotização das crianças. Essa erotização é feita em vários ambientes. No filme da Netflix, isso é explícito, né? Ali é grotesco. E eu queria trazer a você o que é o fato que nos traz aqui. Qual que é o fato que trouxe essa live à existência? Foi exatamente essa perplexidade dos cristãos, das mães, dos pais, dos pastores, que estão diante de uma cena de um filme que está disponível na Netflix. Como se tornar o aluno mais indisciplinado da escola. Esse filme contém uma cena muito peculiar que despertou a indignação das pessoas sérias no Brasil. Por quê? Porque lá no filme há uma cena, um momento em que um adulto ele está diante de dois adolescentes, no máximo 13 anos de idade, 12 ou 13 anos de idade, meninos muito novos mesmo. E esse adulto se aproxima, o personagem é feito pelo Porchat, o personagem adulto, ele se aproxima